Quando o navio Titanic afundou em 15 de abril de 1912, ceifando mais de 1.500 vidas, levou consigo o orgulho e a esperança de toda uma cidade. O povo de Belfast levara milhares e milhares de horas de trabalho para construir o que desapareceu em apenas 180 minutos. Antes que a construção pudesse começar, tiveram que abrir uma vasta doca no pântano da cidade. Moldaram toneladas de aço para formar um casco que acreditavam ser indestrutível. Instalaram 2 motores, cada um do tamanho de um prédio de 2 andares, para impulsionar o Titanic pelo Atlântico. E os melhores artesãos criaram um interior comparável aos dos hotéis mais luxuosos do mundo. Hoje, o lugar de onde zarpou o suntuoso navio está deserto e abandonado. Mas nossos investigadores estão aqui para mostrá-lo em seu apogeu, quando era o maior estaleiro do mundo e abrigava um exército de trabalhadores. Encontraremos vestígios das enormes estruturas que se erguiam aqui e dos vastos recursos que foram usados. Descobriremos as duras condições em que os homens viviam e trabalhavam, e revelaremos sinais de talento, determinação e extraordinária ambição. O que aconteceu aqui terminou em uma catástrofe, mas foi fabuloso. Vamos recriar o mundo dos homens que construíram o maior navio da história. Este é o mundo perdido do Titanic. Mundos Perdidos. Construindo o Titanic. O Titanic foi construído aqui, no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte. À época, Belfast era um dos portos mais movimentados do mundo, por onde passavam mercadorias de todo o Império Britânico. Mas a costa de Belfast nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a cidade nem sequer tinha um porto natural grande, a ponto de acomodar um navio como o Titanic. Nossos investigadores, o engenheiro Rupert Kayser e a historiadora Jennifer Regan, tentarão descobrir como e por que este local, antes um pântano, foi transformado no maior e mais procurado porto do mundo. Querem recriar a imagem do mundo que gerou o Titanic. Jennifer Regan, da Universidade de Georgetown, é especialista em história do início do século XX. Como historiadora social, deseja investigar as pessoas, a cidade e o estaleiro que construíram o Titanic. Ela começa aqui, na hoje abandonada sede da Harland & Wolff, a companhia que construiu o navio. Todos sabemos que o naufrágio do Titanic foi o maior desastre marítimo de toda a história. Mas eu estou interessada numa história diferente, no mundo perdido do Titanic. Vim aqui para pesquisar os estaleiros, os trabalhadores, e antes quero saber como surgiu a ideia e por que a Harland & Wolff, aqui em Belfast, decidiu construir o maior navio jamais visto no mundo. O século XX foi uma época de inovações, tanto em terra quanto no mar. Uma nova geração de navios a vapor iniciou uma revolução nas viagens globais. A companhia Cunard Line tomou a liderança com 2 velozes navios, o Mauritania e o Lusitania. O presidente da Harland & Wolff, William Peary, estava decidido a desafiar essa supremacia e planejou a construção de 3 novos e velozes transatlânticos. Um deles seria o Titanic. Os navios seriam construídos manualmente, sem a tecnologia e os instrumentos que existem hoje. Como especialista em engenharia marinha, Rupert Kayser acha fascinante a questão de como foram feitos. Em 31 de maio de 1911, o navio Titanic foi lançado ao mar neste canal. Ele se destacava não por sua tecnologia, mas por sua imensidão. Estou interessado em descobrir quais foram os feitos de engenharia e os desafios que foram vencidos para construir o maior navio do mundo. Entendemos até onde chegava a ambição de William Peary quando vemos os projetos para o Titanic. O navio teria 270 metros de comprimento, o equivalente a 6 Boeings 737 enfileirados.
O Titanic teria capacidade para 3.500 pessoas. Com 9 convés e totalmente carregado, pesaria 67 mil toneladas. Seria o navio mais alto e mais pesado do mundo. 5 anos antes, o planejamento começou aqui, nos escritórios da Harland & Wolff. Em um depósito, Jennifer encontrou os projetos originais do navio. Estou examinando projetos que datam exatamente do período do Titanic. São lindos, feitos à mão. E isso não é papel, e sim linho. Descobri que todos os detalhes do Titanic foram elaborados nesta sala. Dos convés, às maçanetas, tudo foi decidido aqui. Esta enorme sala estava cheia de projetistas e arquitetos trabalhando. Um pequeno exército foi mobilizado para o trabalho. Jennifer está com Una Riley, da Sociedade Titanic de Belfast, para saber mais detalhes. Una, a partir dessa planta do navio, o que realmente aconteceu? Por que decidiram construir um navio tão grande assim? Qual a razão? Foi graças a um homem, William Perry, que era presidente da Harland Wolff na época. Ele queria muito promover Belfast e conseguir trabalho para a cidade e o estaleiro. Naquela época, os navios modernos eram os de Cunard, o Lusitânia e o Mauritânia, construídos para cruzar o Atlântico velozmente. Mas Perry decidiu não competir nesse mercado. As Américas estavam se abrindo, muitos imigrantes queriam ir para lá e ele decidiu construir os maiores e mais luxuosos navios do mundo para atrair os milionários e encher os outros espaços com imigrantes. A ideia de Peary era lucrar não apenas com os ricos, mas também com os passageiros de terceira classe, para quem a viagem para a América seria o começo de uma nova vida. A maior parte do espaço ficava com os passageiros da primeira e da segunda classe, mas a maioria das pessoas estava embaixo, na terceira classe. Foi o projeto de construção náutica mais prestigioso da história, realizado no maior estaleiro do mundo. A criação do estaleiro foi um feito em si mesmo. Belfast cresceu a partir de um vilarejo do século XVII às margens do rio Lagan. Mas a paisagem mudou drasticamente. Para saber como isso se deu, Rupert Kayser procurou o historiador Stephen Cameron. Pode nos explicar como era essa região há 300 anos? Sim, devido ao curso do rio, esta região era um lamaçal na época. O rio era muito tortuoso, um problema para Belfast. Os navios precisavam descarregar fora dos limites do rio, porque era muito estreito e muito raso também. Então as autoridades decidiram tentar endireitar o Lagan, em especial esta parte aqui. As autoridades sugeriram uma empreitada gigantesca. Rupert queria saber como transformaram hectares de pântanos em um porto profundo. E procurou Jonathan King, historiador do porto de Belfast. A construção começou em Belfast em 1790. Jonathan mostrou a Rupert os projetos originais para a criação do porto. É difícil imaginar, mas o porto começa aqui. O rio Fawcett corria por uma rua e desaguava no rio Lagan, onde o primeiro cais foi construído em 1613. Então, esta área não existia na época. Então, essa região aqui se tornava um lamaçal na maré baixa. Era um pântano com bancos de areia. Não tinha muita utilidade. Usando os mapas como ponto de partida, podemos ver que o contorno da costa foi radicalmente alterado. As autoridades portuárias abriram um canal da cidade até o mar. A lama e os materiais que dragaram foram usados para criar toda essa superfície. O Titanic seria construído em uma ilha artificial chamada Queen's Island, que media 100 mil metros quadrados. O que acho mais espantoso, e creio que a maioria das pessoas até hoje também acha, é que no meio do século XIX, vocês conseguiram criar uma área industrial imensa sem utilizar as grandes máquinas que temos hoje em dia. Sim, foi um grande empreendimento. Imagine homem com pás nas mãos em meio à lama cavando.
Fisicamente era um trabalho difícil, sujo, exaustivo. Mas foi maravilhoso, pois deu a Belfast a terra e o espaço necessários para construir navios. Em 1909, o porto da cidade de Belfast era um imenso canteiro de obras. Para os trabalhadores, o estaleiro era o melhor do mundo e estavam prontos para começar a construir o Titanic. Sem imaginar o final trágico que teria essa iniciativa, começaram a transformar o sonho de William Peary em realidade. Nossos investigadores estão em Belfast, na Irlanda do Norte, para revelar o mundo que gerou o Titanic. Nos anos anteriores à construção do navio, um porto vasto e profundo fora criado para acomodar grandes navios. Mas como nada das dimensões do Titanic jamais fora tentado, o passo seguinte, antes que a construção pudesse começar, foi criar um estaleiro à altura do trabalho. Uma gigantesca estrutura de aço seria necessária para a construção do casco e precisaria ser a maior do tipo. Jennifer Regan e Una Riley, da Sociedade Titanic de Belfast, foram ver o que restou dela. Deixamos a sede da Harland & Wolff, onde nasceu a ideia, onde os projetos foram elaborados, e viemos para onde o navio foi construído. Onde nós estamos? Nós estamos no estaleiro onde o Titanic foi construído. Na verdade, foi naquela área ali. A estrutura que o cercava tinha quase 250 metros de extensão e 30 metros de altura. Hoje restaram apenas vestígios da armação. Vemos restos da estrutura aqui. Esses tocos de metal? Isso mesmo, mas antes tinham dezenas de metros de altura. Então foi aqui, foi nesta área que está abandonada agora que foi construído o Titanic. Sim, isso mesmo. Mas antes havia estruturas e centenas de pessoas. Sim, era um verdadeiro formigueiro. Havia homens trabalhando em cima dessas enormes estruturas, manejando guindastes, pregando rebites. Era uma área muito barulhenta e perigosa. A estrutura dominou a paisagem de Belfast durante 6 décadas. Tinha 16 guindastes, além de elevadores e passarelas. Pesava mais de 6.000 toneladas. Rupert Kaiser encontrou-se com George McAllister, que trabalhou no estaleiro. Deve ter sido impressionante vir aqui pela primeira vez e encontrar aquela imensa estrutura de metal e os 2 navios sendo construídos. Eu trabalhei aqui aos 16 anos e ficava muito espantado com o grande barulho e o número de homens que trabalhavam só aqui nesta área. O barulho ensurdecedor da construção era ouvido em toda a cidade. O primeiro barulho que os visitantes ouviam era o das placas sendo marteladas. Os homens trabalhavam o dia todo apenas com martelos batendo no aço. Eles saíam daqui surdos. Não resta a menor dúvida disso. Eles não tinham proteção para os ouvidos? Não tinham proteção para os ouvidos, nem botas, nem luvas, nem capacetes, absolutamente nada. A indústria naval era a principal da cidade. A maioria dos trabalhadores pertencia à comunidade protestante de Belfast. Jennifer e Una percorrem as ruas onde moravam os operários que construíram o Titanic. Então essa é uma das ruas onde moravam os milhares de operários da Harland & Wolff. Certo. Era aqui. Isso mesmo. É uma típica rua de casas geminadas, onde moravam os trabalhadores. Essas casas simples eram aquecidas por fogões a carvão e iluminadas por velas. Não possuíam encanamento e, embora tivessem apenas 4 cômodos, costumavam abrigar um grande número de moradores. As famílias que moravam aqui eram muito numerosas, com 6 ou até mais filhos. Puxa, e milhares de operários da Harland & Wolff moravam em outras ruas quase idênticas a essa. Sim, isso mesmo. A construção do Titanic criara um número sem precedentes de empregos. Além de novas casas, lojas, igrejas e escolas também foram construídas. Em toda a cidade, houve uma explosão de obras para acomodar os novos operários e suas famílias. Hoje,
Muitas casas estão sendo reformadas, mas entre as ruas há pistas ocultas de como era a vida há 100 anos. Esta é uma foto de Belfast no início do século XX. Esta rua conserva muitos de seus traços originais. Sim, de fato, como o calçamento e também os postes de iluminação. Os postes são lindos. É verdade, são postes de iluminação a gás e é maravilhoso que ainda estejam aqui. Então é desse jeito que as ruas costumavam ser, quando a Harland & Wolff estava no auge. Sim, isso mesmo. Se nós tirássemos os postes de eletricidade e deixássemos apenas os postes de iluminação a gás, estaríamos em uma rua em cujas casas moravam os operários do Titanic. Entendo. Hoje, o estaleiro de Belfast não é mais o principal empregador da cidade. Outras indústrias dominam agora. Mas na década de 20, o estaleiro comandava todos os aspectos da vida dos operários. Andando por essas ruas de Belfast, percebemos que os operários viviam à sombra dos estaleiros. Eles avistavam a Harland & Wolff de suas casas, caminhavam ou pegavam o bonde juntos até lá. Viviam em espaços pequenos nessas casas geminadas, o que indica como a comunidade era unida e como o estaleiro era importante. Em 1910, a Harland & Wolff empregava 15 mil trabalhadores que construíam o Titanic e seu navio irmão, o Olympic. Para isso, usaram métodos comprovados. Primeiro, construíram a quilha. Sobre ela, montaram um esqueleto que era revestido por uma camada de aço. Milhares de toneladas de aço foram despejados, laminados e moldados. O aço era cortado em chapas de 9 por 2 metros e levados até a estrutura por uma rede de trilhos. Depois de instaladas as chapas, a construção começava. O estaleiro está repleto de vestígios desse processo. Você está procurando pistas, então vamos olhar aqui. Tire e veremos. Aí está. Estamos encontrando fragmentos. Um pedaço de rebite. Que ótimo. Aqui outro pedaço menor de rebite. E aqui porcas, parafusos e mais uma porca. É provável que essas peças tenham sido usadas na construção do Titanic? Bem, foi desta rampa que o Titanic saiu. Não posso garantir que pertençam a ele, mas nunca se sabe. Entendo. Mais de 3 milhões de rebites foram usados para unir as chapas do casco. Outras pistas podem ser encontradas no labirinto de trilhos que 50 guindastes usavam para circular pelo estaleiro. 3 desses guindastes ainda estão de pé. Eram movidos a vapor. Esses 3 guindastes são os últimos deixados aqui na Harland. Estavam aqui na época do Titanic e ajudaram a construí-lo. Quando trabalhou aqui, nos anos 70, George McAllister manejou um guindaste como este. Aquela é a antiga caldeira que produzia o vapor para mover essas alavancas e carregar a máquina. Esses guindastes eram os burros de carga do estaleiro. Capazes de erguer 5 toneladas e com tecnologia comprovada, eram extremamente confiáveis. Devido à sua simplicidade, permaneceram em uso durante décadas. É incrível pensar que esses guindastes ajudaram a construir aquele lendário navio e hoje estão aqui, apodrecendo. Não somente as máquinas tinham de ser resistentes. O trabalho era muito puxado para os operários. Quando o estaleiro foi inaugurado no século XIX, os homens trabalhavam das 6 da manhã às 8h15 da noite. 5 dias por semana. 14 horas por dia. E aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. Era um trabalho perigoso. Muitos se machucavam. Peças e rebites caíam do alto do navio sobre os homens embaixo. Naquele tempo, era sorte ter um salário
E então eles continuavam. A Harland & Wolff eram cruéis empregadores. Os operários tinham poucos direitos trabalhistas. Todos os dias os homens faziam fila tentando conseguir trabalho. E quando conseguiam, recebiam uma placa como esta. O que é isso? É uma plaquinha de madeira. Com um número gravado aqui, está vendo? Este é 35315. Isso mesmo. E essa placa dava aos homens direito a muitas coisas. Coisas que você nem imagina. Dava até permissão para ir ao banheiro. Mostravam isto. Tinham direito a apenas 7 minutos por dia no banheiro. Havia centenas de ofícios diferentes e milhares de trabalhadores qualificados. Metalúrgicos, rebitadores, montadores, encanadores, marceneiros, pintores e rebocadores. Era uma indústria diversificada. Milhares de pessoas. Milhares trabalhando para construir magníficos navios. Bom, então quer dizer que não era apenas a construção de um navio. Era uma cidade construída em torno do estaleiro. Era como uma cidade. Eles cuidavam dos cidadãos. Eram patrões exigentes, mas respeitosos. Era um trabalho duro, realmente muito duro. Mas os homens produziram navios fantásticos. Foram necessários 15 mil homens, 24 mil toneladas de aço, 3 milhões de rebites e 2 anos de trabalho. Finalmente, o casco estava pronto. A seguir, nossos investigadores revivem o momento em maio de 1911, quando o Titanic zarpou pela primeira vez. Podiam quebrar uma perna ou morrer, como aconteceu. Nossos investigadores viram como a costa de Belfast foi transformada para permitir a construção do Titanic. Então, depois de 2 anos de trabalho duro, os 15 mil homens terminaram o casco. O passo seguinte, antes do trabalho no interior, era lançar o navio ao mar. Foi um momento de celebração e ansiedade. Una Riley, da Sociedade Titanic de Belfast, conta como aconteceu. Una, fale como foi o lançamento. Sabemos que 10 mil pessoas vieram ver, mas na verdade só lançaram o casco do navio, não foi isso? Sim, isso mesmo. Primeiro, o casco foi construído neste lugar e foi lançado a partir daqui em 31 de maio de 1911. O peso do casco descansava sobre suportes de madeira. Para o navio entrar na água, as escoras foram derrubadas manualmente. Para investigar esse perigoso procedimento, o engenheiro Rupert Kaiser voltou à rampa do Titanic com George McAllister. O Titanic era o maior navio do mundo. Deve ter sido muito perigoso quando essa enorme estrutura derrubou os suportes de madeira. Isso foi mesmo perigoso? Sim, foi muito perigoso, porque as escoras voavam por toda a parte. Sim. Os homens podiam quebrar uma perna ou morrer, como aconteceu. Elas dobravam com o peso? Enquanto as tiravam debaixo do navio, as outras começaram a dobrar e a saltar para longe com uma força tremenda. A saltar? Sim, por toda a parte. Exatamente às 12 horas e 14 minutos de 31 de maio de 1911, com um sinal de Lord Peary, o presidente da Harland & Wolff, o lançamento começou. Foi um momento dramático. O Titanic se movia pela primeira vez. Levou apenas 62 segundos para o casco de 24 mil toneladas descer a rampa até o rio Lagan. Para o povo de Belfast, foi um momento de orgulho, conquista e esperança. Mas teve um custo. Um dos homens que removiam os suportes foi esmagado por um pedaço de madeira e morreu. O Titanic tirara uma vida antes mesmo de entrar na água. Logo após o lançamento, os trabalhadores começaram a equipar o casco. Imensas âncoras de aço e 2 enormes chaminés foram instaladas. Apenas 3 tinham utilidade prática. A 4ª servia apenas para tornar o Titanic tão majestoso quanto os rivais. Ele cruzaria o Atlântico com 2 grandes motores a vapor. Os motores eram movidos por 29 caldeiras. As enormes chaminés foram instaladas. Apenas 3 tinham utilidade prática. A 4ª servia apenas para tornar o Titanic tão majestoso quanto os rivais.
ele cruzaria o Atlântico com 2 grandes motores a vapor. Os motores eram movidos por 29 caldeiras e 159 fornalhas. 160 foguistas os alimentavam com mais de 600 toneladas de carvão por dia. Os 2 motores tinham quase 10 metros de altura e eram os maiores da época. Eram muito semelhantes a esses motores menores que estão em um museu de Londres. Rupert veio conferir os motores em ação e perguntar ao engenheiro Dick Fillery como era a casa das máquinas do Titanic. Este é um pequeno motor triplo de expansão. Os motores do Titanic eram 5 vezes mais extensos e 4 vezes mais altos. Em vez de apenas uma passagem ao redor como este, eles tinham 3 ou 4 passagens que subiam até o topo. Era escuro e sombrio dentro da sala das caldeiras, não havia muita iluminação e esses motores na escuridão pareciam maiores do que eram. Os motores giravam o tempo todo e o navio inteiro balançava com o movimento. Então, muitos devem ter achado o lugar bem assustador. Os motores do Titanic eram relativamente antiquados. A Cunard, a companhia rival, equipara seus navios com turbinas, mas os criadores do Titanic confiaram no modelo tradicional. Por que motores como estes foram usados no Titanic? Eram eficientes, usavam menos combustível do que os motores simples e era uma tecnologia comprovada. Já existiam havia anos, as pessoas sabiam montá-los e manejá-los. Eles eram confiáveis e era disso que as companhias gostavam. Mas o Titanic contava com um turbomotor auxiliar, movido pelos gases expelidos pelos motores principais. Esse motor extra movia uma terceira hélice central. Isso é estranho porque, na época, os navios tinham ou motores alternativos ou de turbina. Então, por que fizeram essa combinação? Bom, acontece que para ter eficiência em um navio, a coisa mais importante é levar o combustível. Quanto menos combustível puder carregar, mais passageiros e carga caberão no navio. Com os motores instalados, o Titanic precisava passar da água para um dique seco, onde o casco poderia ser finalizado. O Dick Thompson era o único capaz de acomodá-lo. Rupert está com o historiador naval John Beatty do Belfast Science Park. Este local é extraordinário. É mesmo colossal. Um panorama realmente fantástico. É, de fato, e foi totalmente preenchido pelo Titanic. Este era o maior dique seco da época. Tinha 260 metros de extensão e 36 metros de profundidade. Construir um dique dessas dimensões foi um incrível feito de engenharia. Deve ter sido uma empreitada gigantesca construir um dique desse tamanho 100 anos atrás. Sem dúvida, eles sabiam desde o começo que seria um grande desafio. Escavavam material muito ruim. Eram aproximadamente 15 metros de lama. O dique em si está submerso, não dá para ver, mas um imenso volume de material foi usado. Uma quantidade enorme de concreto e tijolos. Então, isso foi um grande feito de engenharia. É, sim, foi uma obra de engenharia de alto risco. A meta era concluir o dique em 3 anos e meio, mas acabou levando 7 anos. Ficou pronto bem a tempo para o Titanic. Em 3 de fevereiro de 1912, os rebocadores começaram o delicado processo de levar o Titanic para o Dick Thompson. Quando o navio entrou, os portões foram fechados e bombas começaram a retirar a água. Neste caso, 100 milhões de litros de água tiveram de ser removidos para secar o dique. 100 milhões. Isso mesmo, e estas bombas podiam drenar toda essa água em 1 hora e 40 minutos. Mas, na verdade, eles tomaram mais cuidado com o bombeamento, pois eles tinham de deixar o navio se acomodar sobre os blocos da quilha. No caso do Titanic, o bombeamento durou 12 horas.
A operação se tornou mais complicada devido ao tamanho extraordinário e o alto valor do Titanic. Por causa disso, um cuidado extremo foi tomado para que as 55 mil toneladas se acomodassem bem sobre os blocos da quilha. Eles não queriam correr nenhum risco de danificar o navio ao assentá-lo e secá-lo. As fases finais da construção podiam se dar com segurança. Os operários colocaram as 3 imensas hélices, instalaram o moderno sistema elétrico e finalmente pintaram o casco. Em março de 1912, o trabalho estrutural e de engenharia estava completo. Agora o desafio era decorar o interior e transformar o Titanic em um palácio flutuante. O estaleiro não poupou despesas para torná-lo o transatlântico mais luxuoso jamais construído. Os investigadores Rupert Kayser e Jennifer Wigan estão em Belfast para revelar o mundo que criou o Titanic. Além de o maior navio do mundo, seus construtores queriam que fosse o mais luxuoso também. Agora nós queremos saber como o interior do navio foi construído. A Harland & Wolff não poupou despesas. Contratou milhares de mestres artesãos para construir o luxuoso interior do Titanic. Então conheceremos o mundo desses artesãos e veremos como trabalhavam. A historiadora Jennifer Wigan está na prefeitura de Belfast para se encontrar com Una Riley. Este prédio foi inaugurado em 1906, um ano antes de o Titanic começar a ser planejado. Hoje, é uma vitrine da habilidade artesanal e do estilo luxuoso que valorizaram o navio. Os painéis de madeira, os tetos decorados, as instalações e acessórios eram os mais finos da época. E muitos dos profissionais que trabalharam aqui também decoraram o Titanic. Soube que os moradores chamam este prédio de Titanic de Pedra. Por que isso? É verdade, porque foi construído na mesma época em que o Titanic era planejado e Lord Perry, que já fora prefeito, participou da construção deste prédio. E parece que levou alguns dos projetos daqui para o Titanic. Esta sala é fascinante devido aos detalhes. Foi construída apenas 6 anos antes do Titanic, então é o mesmo estilo de época. Há tantos detalhes no teto, nas cornijas e nas colunas, e os vitrais são magníficos. Com certeza. Não se fazia nada pela metade em Belfast no começo do século XX. Tudo era feito segundo os mais altos e refinados padrões, assim como o Titanic. As acomodações de primeira classe se equiparavam às dos mais luxuosos hotéis. E o grande destaque era a majestosa escadaria que levava do tombadilho à vasta sala de jantar. Para saber exatamente como era o interior do Titanic, Jennifer viajou de Belfast para Northumberland, no nordeste das Ilhas Britânicas. Na antiga cidade de Alnwick, ela descobriu uma cópia exata da sala de jantar do Titanic. Em 1936, o Hotel White Swan foi restaurado com móveis e acabamentos que pertenceram ao Olympic, navio irmão do Titanic. Os dois navios tinham interiores idênticos, pois haviam sido feitos pelos mesmos artesãos de Belfast. No saguão do hotel está a última parte que restou dos mesmos artesãos de Belfast. No saguão do hotel está a última parte que restou da grande escadaria da primeira classe. John, me diga o que sabe sobre esta magnífica escadaria. É um belo exemplo. É a última parte que restou da grande escadaria do navio Olympic, idêntica à que havia no Titanic quando afundou em 1912. É uma única peça, pois não restou nenhuma outra escadaria dos navios Olympic. Os deslumbrantes detalhes da sala de jantar do hotel revelam mais sinais da habilidade dos artesãos de Belfast. Os tetos, janelas, lustres e os refinados painéis de madeira refletem a idade de ouro dos transatlânticos.
O hotel oferece uma rara oportunidade de sentir como era a vida a bordo do Titanic. Então isto é o mais próximo que podemos chegar da sensação de estar na sala de jantar do Titanic? Sim, exatamente. Vemos esses lindos tetos decorados, os vitrais, os painéis. Há tanto para admirar. Sim, e tudo original. Claro que a sala de jantar do Olympic era bem maior do que esta. 10 vezes maior. Era enorme. O revestimento de madeira é primoroso. O trabalho artesanal é incrível. Os entalhes do Olympic foram todos feitos na Harland Wolff, como os do Titanic, e os artesãos trabalharam muitas horas, noite e dia, para criar esta maravilhosa obra. Peary sabia que o luxo era o melhor modo de atrair clientes abastados. John, eu posso perceber pelos detalhes que a clientela era muito exigente. Sim, certamente. Estes revestimentos eram de primeira classe em 1911. Pensaram em tudo. E este lustre é de bronze? São peças originais do navio. Sim, são de bronze. Havia centenas a bordo. E eram modernas, pois são elétricas. Sim. São lindas. Os detalhes estão relacionados à função do ambiente. E veja isto. Isto são notas musicais e símbolos em um papel talhados na madeira. É uma partitura aberta. Isso mesmo. Foi tudo talhado pelos homens da Harland Wolff. Incrível. A sala é voltada para a música. Há violões. Era um ambiente de lazer. É isso São mesmo. símbolos de prazer e diversão. Exatamente. Este ambiente, além de ser uma sala de jantar, também era dedicado à dança e à música. Tudo isso demonstra o nível de requinte desta sala. É incrível quando pensamos em quantas pessoas tiveram de trabalhar para produzir tantos detalhes. John White possui uma coleção de lembranças e artefatos do Olympic e do Titanic. Essas relíquias também revelam a dedicação e habilidade dos artesãos. A sofisticação do interior de navios como o Titanic mostra a variedade de especialistas envolvidos nesse trabalho. São detalhes muito interessantes, como peças de metal, de vidro, de porcelana, até mesmo as maçanetas. Isso comprova o quanto o Titanic era importante para Belfast e como ajudou a construir a cidade, que fervia com tantas atividades. Às 8 da noite, de 2 de abril de 1912, o Titanic deixou Belfast pela primeira vez. Seu destino era Southampton, onde recolheria os passageiros para sua primeira viagem transatlântica. Na quarta-feira, 10 de abril de 1912, quando a jornada começou, o Titanic levou as aspirações, sonhos e ambições de toda uma geração. Mas apenas 5 dias depois, a esperança daria lugar ao choque e à dor, quando chegou a notícia de que o Titanic, o maior navio do mundo, submergira. Em 2 de abril de 1912, o Titanic partiu de Belfast para o primeiro trecho de sua viagem inaugural. Lord Peary levara 4 anos para realizar seu sonho, construir um novo líder para a linha de navios White Star. 15.000 operários de Belfast trabalharam em sua construção desde o início. Conheciam cada rebite, eixo e peça do grande navio e estavam extremamente orgulhosos dessa conquista. Os operários do estaleiro haviam realizado um magnífico trabalho. Eles haviam construído o maior navio do mundo. Foi realmente um trabalho brilhante da parte deles. O Titanic deixou o porto inglês de Southampton rumo a Nova York em 10 de abril. Era o maior e mais luxuoso navio que jamais existira. Uma obra única de engenharia. Seus 2.000 passageiros e 1.500 tripulantes acreditavam que faziam história. Entre eles estava o projetista-chefe do Titanic, Thomas Andrews. Levava com ele 9 trabalhadores do estaleiro, o chamado Grupo de Garantia. O
O que era o grupo de garantia? Era um grupo muito especial de homens que participavam das viagens inaugurais dos navios. Eram os melhores do estaleiro, por isso eram escolhidos a dedo. A competição para estar a bordo da viagem inaugural era intensa, uma verdadeira confusão. Os escolhidos enchiam-se de orgulho, bem como suas famílias. Esses homens viajaram com Thomas Andrews no Titanic para resolver pequenos problemas que pudessem surgir. O desastre aconteceu 5 dias depois da partida, talvez o acidente mais notório da história marítima. Uma colisão com um iceberg causou um dano que ninguém seria capaz de consertar. E o Titanic afundou 3 horas depois. Quase 1.500 pessoas morreram. Quando a notícia chegou a Belfast, a cidade entrou em choque. Milhares de pessoas trabalharam nesse projeto. Ele levou anos. Foi preciso muita habilidade para realizá-lo. Para os habitantes e, em especial, para os trabalhadores, deve ter sido um golpe brutal. É verdade, foi devastador e inacreditável. Muitos trabalhadores do estaleiro começaram a chorar. O navio que haviam lançado ao mar poucos dias antes afundara, matando tantas pessoas. De fato, nunca mais se falou disso em Belfast por muitos, muitos anos. O projetista-chefe do Titanic, Thomas Andrews, estava entre os mortos, assim como os 9 homens do grupo de garantia. O estaleiro fechou para um único dia de luto, mas o impacto na construção naval de Belfast foi permanente. Era o fim da idade de ouro dos grandes transatlânticos. Belfast sentiu muito a tragédia. De fato, tudo isso de que falamos, a maior estrutura de aço, a maior rampa, o maior dique seco, nunca mais foram usados para seu propósito original. Para a Harland & Wolff, o naufrágio do Titanic foi o começo do declínio. Durante a Primeira Guerra Mundial, o estaleiro continuou a fabricar navios, mas as rampas e estruturas empregadas para construir o Titanic nunca mais foram usadas nessa escala. Rupert Kaiser descobriu uma última relíquia da Idade de Ouro dos estaleiros. O Nomadic, um navio pequeno e abandonado que até recentemente estivera esquecido em um porto na França. Sua função era levar passageiros de primeira classe da Europa continental ao porto onde embarcariam no Titanic. De todos os navios construídos pela Harland & Wolff no início do século XX, o Nomadic é o único que sobreviveu. Voluntários pretendem restaurá-lo, devolvendo-lhe o esplendor original. O historiador Stephen Cameron explicou a Rupert por que a volta do Nomadic é importante para o povo de Belfast. O mesmo aço, o mesmo material, os mesmos rebites deste navio foram usados no Titanic. Ele voltou para Belfast, o lugar onde nasceu, o lar do Titanic. Este é seu lugar. É maravilhoso tê-lo de volta. O Nomadic continua sendo o último elo com o Titanic e a grande era da construção naval em Belfast. Nenhum navio das dimensões do Titanic jamais fora construído antes. Foi o grande projeto de engenharia da época. O que realmente me impressionou foi o conjunto de técnicas necessárias para construir esse navio. As peças usadas no Titanic vão das menores, como os rebites, até estruturas de 30 metros de altura e chapas de 10 metros de extensão. Todo esse volume de material foi fabricado individualmente e instalado à mão para criar o navio mais luxuoso do mundo. Nessa nossa jornada em busca do mundo perdido do Titanic, aprendemos que esse transatlântico da linha White Star foi o mais suntuoso que o mundo já vira. A infraestrutura foi montada na florescente cidade de Belfast. Construíram um enorme estaleiro e uma comunidade se formou em torno dele. Milhares de pessoas, entre operários e artesãos, vieram a esta cidade
para construir o magnífico navio. Embora tenha terminado em um doloroso desastre, a história do Titanic também foi feita de conquistas, talento e dedicação. Um deles seria o Titanic. Os navios seriam construídos manualmente, sem a tecnologia e os instrumentos que existem hoje. Como especialista em engenharia marinha, Rupert Kaiser acha fascinante a questão de como foram feitos. Em 31 de maio de 1911, o navio Titanic foi lançado ao mar neste canal. Ele se destacava não por sua tecnologia, mas por sua imensidão. Estou interessado em descobrir quais foram os feitos de engenharia e os desafios que foram vencidos para construir o maior navio do mundo. Entendemos até onde chegava a ambição de William Peary quando vemos os projetos para o Titanic. O navio teria 270 metros de comprimento, o equivalente a 6 Boeings 737 enfileirados. O Titanic teria capacidade para 3.500 pessoas. Com 9 convés e totalmente carregado, pesaria 67 mil toneladas. Seria o navio mais alto e mais pesado do mundo. 5 anos antes, o planejamento começou aqui, nos escritórios da Harland & Wolff. História do início do século XX. Como historiadora social, deseja investigar as pessoas, a cidade e o estaleiro que construíram o Titanic. Ela começa aqui, na hoje abandonada sede da Harland & Wolff, a companhia que construiu o navio. Todos sabemos que o naufrágio do Titanic foi o maior desastre marítimo de toda a história. Mas eu estou interessada numa história diferente, no mundo perdido do Titanic. Vim aqui para pesquisar os estaleiros, os trabalhadores e antes quero saber como surgiu a ideia e por que a Harland & Wolff, aqui em Belfast, decidiu construir o maior navio jamais visto no mundo. O século XX foi uma época de inovações, tanto em terra quanto no mar. Uma nova geração de navios a vapor iniciou uma revolução nas viagens globais. A companhia Cunard Line tomou a liderança com 2 velozes navios, o Mauritania e o Lusitania. O presidente da Harland & Wolff, William Peary, estava decidido a desafiar essa supremacia e planejou a construção de 3 novos e velozes transatlânticos. Quando o navio Titanic afundou em 15 de abril de 1912, ceifando mais de 1.500 vidas, levou consigo o orgulho e a esperança de toda uma cidade. O povo de Belfast levara milhares e milhares de horas de trabalho para construir o que desapareceu em apenas 180 minutos. Antes que a construção pudesse começar, tiveram que abrir uma vasta doca no pântano da cidade. Moldaram toneladas de aço para formar um casco que acreditavam ser indestrutível. Instalaram 2 motores, cada um do tamanho de um prédio de 2 andares, para impulsionar o Titanic pelo Atlântico. E os melhores artesãos criaram um interior comparável aos dos hotéis mais luxuosos do mundo. Hoje, o lugar de onde zarpou o suntuoso navio está deserto e abandonado. Mas nossos investigadores estão aqui para mostrá-lo em seu apogeu, quando era o maior estaleiro do mundo e abrigava um exército de trabalhadores. Encontraremos vestígios das enormes estruturas que se erguiam aqui e dos vastos recursos que foram usados. Descobriremos as duras condições em que os homens viviam e trabalhavam, e revelaremos sinais de talento, determinação e extraordinária. Em um depósito, Jennifer encontrou os projetos originais do navio. Estou examinando projetos que datam exatamente do período do Titanic. São lindos, feitos à mão. E isso não é papel, e sim linho. Descobri que todos os detalhes do Titanic foram elaborados nesta sala.
Dos convés, às maçanetas, tudo foi decidido aqui. Esta enorme sala estava cheia de projetistas e arquitetos trabalhando. Um pequeno exército foi mobilizado para o trabalho. Jennifer está com Una Riley, da Sociedade Titanic de Belfast, para saber mais detalhes. Una, a partir dessa planta do navio, o que realmente aconteceu? Por que decidiram construir um navio tão grande assim? Qual a razão? Foi graças a um homem, William Pearl, que era presidente da Harland Wolff na época. Ele queria muito promover Belfast e conseguir trabalho para a cidade e o estaleiro. Naquela época, os navios modernos eram os de Cunard, o Lusitânia e o Mauritânia, construídos para cruzar o Atlântico velozmente. Mas Perry decidiu não competir nesse mercado. As Américas estavam se abrindo, muitos imigrantes... Ambição. O que aconteceu aqui terminou em uma catástrofe, mas foi fabuloso. Vamos recriar o mundo dos homens que construíram o maior navio da história. Este é o mundo perdido do Titanic. Mundos Perdidos. Construindo o Titanic. O Titanic foi construído aqui, no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte. À época, Belfast era um dos portos mais movimentados do mundo, por onde passavam mercadorias de todo o Império Britânico. Mas a costa de Belfast nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a cidade nem sequer tinha um porto natural grande, a ponto de acomodar um navio como o Titanic. Nossos investigadores, o engenheiro Rupert Kaiser e a historiadora Jennifer Regan, tentarão descobrir como e por que este local, antes um pântano, foi transformado no maior e mais procurado porto do mundo. Querem recriar a imagem do mundo que gerou o Titanic. Jennifer Regan, da Universidade Georgetown, é especialista em